Tá, vamos lá. Deixa eu apagar esse desenho aqui e começar de novo. Tá, a gente precisa, pra gente analisar o mercado, a gente precisa entender o que acontece na movimentação dos candles e quais as movimentações de candle que existe. Né? A gente tem aqueles candles em que eles se movimentam apenas com uma força, né? Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, o preço ele nasceu aqui e ele foi se movimentando para cima. Ele só se movimentou para cima, o que deixou esse candle com esse corpo aqui. A gente tem candles, né, que se movimentam dessa forma, ou seja, nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, o preço, o que aconteceu aqui, tá? O preço ele nasceu aqui nessa região. Ele desceu, reverteu, porque isso daqui é um pavio de reversão, e começou a subir. Esse pavio aqui ele representa também a força compradora, né, nesse exemplo aqui. Ou seja, esse daqui é um segundo tipo de vela que a gente tem. A gente tem aqueles candles ou velas, né? Vela, candle é a mesma coisa, tá? Não fica se apegando a esse conceito. A gente tem as velas que deixam pavio dos dois lados, como nesse exemplo aqui, claro que não está totalmente perfeito. Mas o que aconteceu aqui, por exemplo? Ó, aqui o preço nasceu nessa região aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, peraí. O preço ele nasceu nessa região. Aí ele veio, tomou uma direção de baixa. Mas daí ele reverteu. Ele reverteu e começou a subir novamente. Beleza, ele ultrapassou a mínima do, ele ultrapassou ali o ponto inicial, né? O ponto inicial onde nasceu o ativo. E ele começou a se movimentar para cima. Daí chegou nessa região aqui, os vendedores começaram a atuar. Esse candle aqui, ele representa a atuação dos vendedores. E nesse exemplo aqui, ficou muito bagunçado, velho. Pera aí. Deixa eu desenhar de novo aqui esse trem. Tá, a gente tem aqui o candle, a gente tem aqui pavio, 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 pavio. Isto. Ficou feio de novo, pera aí. Ai, calma lá, vamos lá. A gente tem pavio e a gente tem pavio. Beleza, vamos lá. Caralho. Aí, pavio. Tá, beleza. Ou seja, o que aconteceu? Ele nasceu nessa região, nesse ponto, tá? Ele desceu, reverteu, deixou esse pavio. Esse pavio representa a reversão, ou seja, quando ele chegou aqui embaixo, os vendedores começaram a atuar, o que fez que essa vela deixasse pavio. Daí beleza, ele foi até lá em cima. Aí aqui ele começou uma atuação dos vendedores. Ou seja, esse pavio aqui ele representa a atuação dos vendedores. Deixa eu desenhar de outra cor isso daqui. Esse pavio aqui ele representa a atuação dos vendedores. É como se basicamente a vela fosse isso daqui, ó. Ela fosse metade vermelha e metade verde. Ou seja, essa vela aqui ela representa uma indecisão, né, entre os operadores do mercado. Então isso daqui representa uma indecisão. Tem a atuação tanto dos vendedores, que é representada aqui pela partezinha vermelha, quanto dos compradores, que é representada pela partezinha verde. Que mais? A gente tem os candles que se movimentam dessa forma aqui. Claro. Deixa eu ver aqui, peraí. A gente tem os candles que movimentam dessa forma aqui, ó. Deixando o pavio assim. Ou seja, qual é a representação desse candle aqui, tá? Ele nasceu nessa região aqui, ó. Aqui foi o início da vida desse candle. Ele veio, subiu até lá em cima. É como se aqui ele tivesse tocado numa região de resistência, tá?
Aqui, esse pavio que ele deixou é como se os vendedores estivessem atuando. Ou seja, a representação dessa vela seria essa. Tipo, aqui a gente tem a atuação dos vendedores e aqui a gente tem a atuação dos compradores, nessa região aqui. O preço nasceu nessa região, foi lá em cima. Aqui é como se tivesse tocado numa região de resistência, o preço retraiu, deixou o pavio e ficou dessa forma. Beleza. Quais outros tipos de velas que tem? Deixa eu ver. Calica, calma lá. O que mais? Tá, a gente tem aqui uma vela de força, onde o preço só sobe. A gente tem uma vela de reversão. A gente tem uma vela de indecisão e a gente tem uma vela de retração. Beleza. Acho que é basicamente isso. São esses 4 tipos de velas, na verdade. É a vela de força, a vela de reversão, a vela de indecisão e a vela de retração. É isso. Beleza. Isso daqui é... Ai, meu Deus do céu. Cara, é mais difícil do que eu imaginei explicar isso daqui. Caralho. Mas beleza, vamos lá. Tá, beleza, é isso daqui, mano. Aqui ele representa a atuação dos compradores, né? Uma vela de força, aqui uma vela de reversão, vela de indecisão, vela de força, vela de força, vela de reversão, indecisão e retração. Beleza. É basicamente esses 4 tipos de vela que tem. É aquela coisa, né? Os padrões se repetem dentro do gráfico. É basicamente isso. Vela de força, vela de reversão, indecisão e retração. Na minha estratégia, eu utilizo a retração. Ou seja, eu preciso que a vela esteja deixando este pavio para fazer uma operação. E a gente tem também aquela da força contrária, né? Que seria a seguinte. A gente tem a vela de força vendedora. Deixa eu apagar aqui e fazer do ladinho. Deixa eu aumentar esse trem aqui. A gente tem aqui, ó, a vela de força vendedora. A gente tem a vela de reversão vendedora também. Aí, calica. Pera aí. A gente tem a vela de força aqui. Reversão. A gente tem a de indecisão também, né, vermelha, que é aonde ela apresenta pavio dos dois lados. Trem doido. Ela deixa pavio dos dois lados. E a gente tem a vela de retração, onde ela apresenta esse pavio aqui. Beleza. Vela de força. Aqui a gente tem reversão, indecisão e retração. Beleza, é basicamente isso. Aqui nesse exemplo aqui, a gente tem a vela de força, ou seja, aqui a vela lá teve início nessa região e ela apenas desceu, fazendo essa movimentação. Ela desceu, ela não deixou pavio nenhum. A gente tem a vela de reversão também, de baixa, em que ela nasceu aqui, por exemplo. Aí ela veio aqui em cima e retornou, fazendo essa reversão, deixando este pavio. Esse pavio aqui representa também a força vendedora, tá? Então ele fez essa reversão e o preço desceu também. É basicamente uma vela de força, só que ela tem
um peso maior, digamos assim, porque ela é uma vela de reversão, né? Vela de reversão indica que teve por algum momento ali uma atuação dos compradores, mas ele não foi uma atuação tão forte que pudesse impulsionar o preço para cima. Então os vendedores atuaram de uma maneira mais forte, o que deixa esse pavio aqui, é o que representa esse pavio. Então quer dizer que o preço subiu, impulsionado pela força compradora, mas não teve tanta força para subir. Então ele voltou a descer, deixando esse pavio e fazendo essa reversão. Aqui a gente tem também a vela de indecisão, que é onde o mercado, são momentos em que o mercado fica indeciso ali, onde os operadores, tipo, tem gente comprando e tem gente vendendo, mas o mercado ele não toma uma direção específica, mas ele fica se movimentando dessa maneira, representada pela indecisão. Então aqui o que eu tenho nesse candle aqui? Eu tenho aqui, ó, ele nasceu nessa região aqui, então ele foi o ponto inicial dele. Ela subiu, né, impulsionado pela força compradora. Aí quando ele chegou nessa região aqui, ele desceu, impulsionado pela força vendedora. Aí ele foi até aqui embaixo e nessa região aqui ele foi impulsionado pelos compradores. Então, ó, aqui essa vela aqui ela representa que tem uma disputa entre os compradores e os vendedores nessa região. A gente tem também essa vela de retração aqui, né, onde e é basicamente essa que a gente utiliza, essa é basicamente o que eu utilizo no meu operacional. Ou seja, nessa vela aqui, por exemplo, qual é a representação, tá? Ela nasceu nesse ponto aqui, ela veio, ela desceu, chegou num ponto ali em que os vendedores não tiveram tanta força de atuação no mercado. Então o que aconteceu? Ela começou a subir de novo, deixando esse pavio. Então qual é a representação dessa vela? É como se ela fosse basicamente isso daqui, ó. Essa região aqui, onde ela deixou o pavio, é a atuação dos compradores, e essa parte vermelha aqui representa a atuação dos vendedores. Bom, é basicamente isso.